Falamos aqui da formação das monarquias, né? Formação da monarquia europeia, fortalecimento das monarquias. O Vitor comentou aqui que está mais ou menos cansado, né? Sexta-feira já é a finaleira aí, né, Vitor? Daqui a pouco vocês estão livres aí para descansar um pouquinho. Caso tenham feito aí as atividades durante a semana, né? Senão vocês estão bonitos aí para fazer no final de semana. Inclusive, gente, tem uma atividade que eu passei lá, viu? O prazo encerra amanhã. Então, se você não fez ainda, vá fazer. O Vitor disse que dormiu 1h48 da manhã. O que é que tu tá fazendo até essas horas, Vitor? Não tem nada passando na televisão. Então, assistindo, tu não tava. A Alicia disse que tá feliz porque é sexta. Jogando Free Fire, o Vitor colocou. Vitor. O Mano Mito comentou qual a atividade que o senhor passou. Eu não vi. Tá lá na plataforma, viu? Segunda-feira eu postei. É um resumozinho que vocês têm que fazer sobre um textinho que tem lá. Coisa fácil. É só você ler que você faz em menos de 20 minutos. Depois vai lá ver, viu? Acho que a gente não chegou aqui. Se eu não me engano, a gente parou na expansão marítima. Foi aqui, gente, que a gente parou? Fomos mais para frente, mais para trás? Professor... Não, perdi o comentário bem na hora que eu ia lendo. Deixa eu abrir o chat aqui. Ó, chegou o nosso mestre aí, Alexander III. Professor, também faço as minhas atividades. Pronto, muito bem, Vitão. Você só tem que dormir mais cedo, né? Porque tem que acordar às 7h30 para estar disposto aí para as aulas, não é? Pessoal, a gente parou nesse slide aqui, fomos mais para frente, fomos mais atrás. Estão lembrando, já esqueceram de tudo. Como é que é por aqui mesmo? Posso partir desse ponto? Deixa eu ver o que é que vocês vão comentar aí. Professor, eu fiz a atividade, acabei de ver, o Pedro Henrique, né? Pronto, Pedro Henrique, muito bem. Depois eu vou corrigir. Daqui para domingo, todo dia a dia, né? A gente parou por aqui mesmo, nesse slide, né? Certo. Então vamos partir a partir deste ponto, né? Pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa última aulinha dessa semana. Vocês vão ter uma folguinha de mim aí agora e só no nosso próximo encontro. Hoje, né, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa expansão marítima, né? O que foi realmente de fato, né? Quando foi que aconteceu? Vocês já têm assim uma noção do que foi essa expansão marítima? Hoje não, professor, eu não imaginei o que foi. Coloca no chat aí ou ligue o microfone e manifesta isso aí pra gente ter essa interação. Nada? Será que eu tô falando sozinho, rapaz? Será que não tem ninguém na aula? Eu tô com medo aqui. Tá no mudo meu microfone, é? Ou vocês estão se fazendo de desentendido para não responder? Professor, meu computador tinha descarregado. A Alicia comentou. Tá bom, Alicia. Agora que você voltou, eu perguntei se vocês sabem alguma coisa sobre a expansão marítima, né? Já ouviu falar ou não sabe nada? Sabe alguma coisinha? Tem noção, mas não sabe o que é? Eu não sei de nada, o Pedro Henrique comentou, né? Pedro Henrique Mano Mito. A Camille também não sabe, né? Estamos aqui com o Pedro Henrique e a Camille que diz que não. A Camille diz que nunca nem viu. A Alicia também diz que não sabe o que é. Pronto, só tem eles na aula mesmo ou tem mais gente aí que também não sabe ou que sabe? A Cheyenne também diz que não sabe o que é. A Islane também comentou aqui, né, que não sabe. O Pedro Henrique diz que o povo tá tudo dormindo. Pois é, Pedro Henrique, infelizmente a gente tem esse problema mesmo. Quanto mais cedo a aula, menos o povo participa. Deixa eu ver aqui. Pronto, acabaram os comentários aqui, então vamos adiante. A Eve comentou, ainda não sei, mas gostaria de saber. Pois você vai saber agora, Eve. Expansão marítima, né? Expansão marítima, às vezes também chamada de expansão marítima europeia. Vamos entender o que foi de fato esse acontecimento. As primeiras grandes navegações permitiram a superação das barreiras comerciais da Idade Média, o desenvolvimento da economia mercantil e o fortalecimento da burguesia. Gente, vocês têm que sempre... Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. O Vitinho disse que hoje vai descobrir. Vai sim, Vitão. O Alexander disse que... Eu sei que a gente viu um pouco, mas não lembro muito. Pois pronto, a gente vai se aprofundar nisso aqui. Agora você vai sair daqui sabendo, com fé em Deus. Entendam, gente. As pessoas viviam naquele momento sem saber
o que existia após aquela grande imensidão de água, né, que a gente chama de mar. Então imagine você viver ali sem saber o que é que está lá do outro lado. Então as pessoas primeiro tinham muita essa dúvida, né? Por outro lado, né, elas também tinham muito interesse em ter mais terras, em ter mais lugares para conquistar, mais lugares para chamar de seu, mais lugares para povoar, mais lugares para extrair o que tem de bom, né? E realmente essa necessidade de tentar descobrir o que tinha, de ter interesse em conquistar, de ter interesse em fortalecer sua economia com as coisas que tem ali naquele local, já foi a primeira pulguinha atrás da orelha de grandes países lá da Europa, como Espanha, Portugal, que já ficaram, de Holanda também, né, que já ficaram sempre pensando em expandir os seus territórios e no lado também monetário, né, sobre dinheiro. Então, a necessidade do europeu se lançar ao mar resultou em uma série de fatores sociais, políticos, econômicos, tecnológicos. A Europa estava acabando de sair de uma crise, né, lá do século XIV, e as monarquias, deixa eu ver, tem alguém querendo entrar aqui? As monarquias nacionais eram levadas por novos desafios que resultariam na expansão de territórios. Daqui a pouco a gente vai ver o mapa e vocês vão entender muito bem. Mas entenda, naquele momento o pessoal não tinha noção das coisas que a gente tem hoje, né? Hoje, se você abrir o Google Maps no seu celular aí, você consegue ver cada regiãozinha do mundo aí, dar um zoom, saber até o nome da rua que tem naquela região ali. Mas, antigamente, não existia nada disso. O pessoal tinha visão apenas do mar, né? E daquilo que os cercavam. Então, a curiosidade era muito grande. Então, foi o primeiro ponto que incentivou a eles quererem, né, navegar. Outro ponto foi o lado econômico, né? As pessoas queriam, né, ter mais fontes de renda, ter mais terras para chamarem de suas, mais lugares para povoar e, consequentemente, ser uma nação mais poderosa. Então, alguns fatores que a gente tem nessa que deu, né, um início realmente a essa expansão é a curiosidade, a necessidade de terras para expandir e coisas que eles queriam para o dia a dia mesmo deles, né? Então, iguarias como temperos e coisas que eles não tinham ali na vivência comum deles, eles tinham interesse em conquistar. Então, aí foi o primeiro assim pontinho que começou. Sabe quando você acende ali uma bombinha, daqui a pouco ela estoura? Então, ali foi a primeira tentativa de acender essa bombinha. Aqui nós temos um mapa, né, que trata das primeiras navegações, né, os anos que ocorreu, né, cada uma delas e quem foi ali aquela pessoa que teve essa iniciativa de comandar, né, aquelas caravelas, aquelas excursões. Porque, olha, não sei se vocês estão vendo direitinho aí, caso você esteja muito pequeno o mapa aí para você, você pode virar o seu celular na diagonal, que ele vai ficar maior, ou dar 2 cliques na tela. Ali, gente, lá em cima no mapa, ó, em laranja, a gente tem essas primeiras navegações, né? Mas saibam, essa navegação, em um primeiro momento, ocorria sempre pela costa, né? Professor, eu não sei o que é costa, é isso que está atrás de mim? Não, isso aí são costas. A costa mesmo é aquela que está no retorno, no entorno, né, de cada continente. Então é a costa ali onde fica a praia, né, que a gente conhece também dessa maneira. Então entenda que antes deles navegarem para o mar, assim sem nada, eles começaram a navegar as costas ali dos seus países, né? Então, por exemplo, o pessoal que estava lá na Europa, aqui eu não consigo riscar, né? Seria interessante aqui para você, mas eu estou colocando o mouse aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Então, eles sempre andavam por aqui, né? Aí circulavam ali a África e, no final das contas, iam parar lá nas Índias, né? Que a gente conhece hoje como Ásia, ali uma questão mais oriental. E eles iam, né, em busca de coisas do dia a dia, né, que os comerciantes que andavam por terra já traziam, que eram temperos, né, especiarias, tintas para tingir roupa, tecidos mais bonitos, né. Então, antes dessas navegações, eles começaram a andar pelo entorno aqui até chegar lá nas Índias. Mas e o que é que tem do outro lado do mar? Era isso que eles estavam prestes a descobrir. Então, em 1497, ó, onde você está vendo lá em cima, ali, ó, onde está o mouse aqui, ó, foi a primeira, né, dessas grandes navegações, que foi feita ali, né, o descobrimento
partindo aqui, né, dos ingleses e franceses, aqui para nossa América, né, que daqui a pouco a gente conhece ela como América Central, América Latina, onde a gente vive aqui, que é a América do Sul. Então, essas foram as primeiras navegações. Ó. Então, imagine aqui como se você vivesse naquela época, né? Sair numa quantidade de água dessa aqui, passar 2, 3 meses aí para chegar, sem saber sequer onde iria, né? Então, não era uma tarefa muito fácil, né? Então, os ingleses e franceses começaram a ter essa movimentação. Posterior a ele, né, nós temos também os nossos amigos portugueses aqui, com Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, que está aqui em verde, Cristóvão Colombo está aqui em vermelho. Ó. Nós temos aqui também o Magalhães, que está aqui nessa cozinha de roxo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o mouse, ó, de roxo aqui. E cada um tem suas datas, né? Aqui, ó, 1500, 1492, 1499, 1519, 1501, 1500. Professor, mas essa data de 1500 não foi o ano que foi descoberto aqui o Brasil? Foi exatamente quem descobriu aqui o Brasil, não foi Cabral? Então tá aqui, ó, a viagem que Cabral fez, ó, 1500 aqui até chegar mais ou menos ali em Recife, naqueles estados aqui da pontinha do Nordeste, depois foi para lá em Salvador, na Bahia. Tá aqui essa viagem que ele fez. Depois, né, houve muitas outras viagens aqui nesse entorno para sair lá do outro lado e chegar lá na Ásia, praticamente dando uma volta ao mundo, né? Então a gente tem todas essas informações aí direitinho, com os anos, com quem foi que fez, né? E Cabral, né, não foi o primeiro a passar aqui por essa região do Brasil, né? A gente tem que Américo Vespucci já passou aqui antes dele, que outros navegantes também passaram, mas não registraram, né, aquela terra ali como sendo um novo continente. Depois a gente vai chegar nisso com mais tranquilidade. Passando adiante, a gente tem que responder essa pergunta. Por que navegar? Qual era o interesse realmente em que essas pessoas tinham? Como eu já citei para vocês, né, alguns fatores, a gente vai ver aqui outros fatores que eram bem importantes também. A Europa atravessava um momento de crise muito severa, pois comprava mais do que ela vendia, né? Ou seja, ela estava ficando devendo, né, endividada, vamos dizer dessa maneira. No continente europeu, a oferta era de madeira, pedras, cobre, ferro, estanho. Estanho também é um tipo de metal, tá? Um metal mais flexível. Chumbo, lã, linho, frutas, trigo e peixe. Na Europa só tinha essas coisas. E o restante, de onde é que vinha? Vem ali, ó. Os países do Oriente, por sua vez, dispunham de quê? Açúcar, ouro, canforra, sândalo, porcelanas, pedras preciosas, cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre, ungüentos, óleos aromáticos, drogas medicinais, perfumes. Então, tudo que era necessário para uma vida boa, né, vamos dizer assim, não tinha na Europa, né? Porque lá as terras não são muito férteis, vamos dizer dessa maneira. Então, tinha que trazer-se de outro lugar. Cabia, né, aos árabes o transporte desses produtos ali pela Europa, né? Então os árabes saíam dali sendo mercantilistas e realizavam rotas terrestres. O destino eram as cidades italianas de Gênova e Veneza, que serviu como intermediários para que a venda das mercadorias acontecesse, né, ali durante o restante do continente. Então, os portugueses, espanhóis, europeus de maneira geral, eles começaram a pensar, cara, então, já que esses árabes conseguem chegar aqui e trazer coisas e vender pra gente, por que a gente não vai lá e compra direto da fonte, mais barato, sem precisar passar tantos dias, né, para receber? Porque imagine, eles atravessarem o país quase todo para deixar alguma iguaria, para vender alguma coisa, demorava muito tempo, né? Então eles apareciam lá de 6 em 6 meses, uma vez por ano, e as pessoas queriam aquilo com mais frequência. Então, esse era um grande desejo deles. A crise, né, europeia, você pode ver como nesse slide está dizendo, a Europa em crise, foi também, né, um dos grandes motivos para que essa coisa acontecesse. Então, paralela à necessidade de uma nova passagem, era preciso solucionar a crise dos metais na Europa, onde as minas já davam sinais de esgotamento. Uma reorganização social e política também impulsionava demais as demais rotas.
eram as alianças entre reis e burguesias, que formavam as monarquias nacionais. E depois a gente vai falar sobre monarquias nacionais. O governo, aliás, a capital burguês, financiaria a infraestrutura cara e necessária para esse feito realmente de sair ao mar. Afinal, era preciso de navios, armas, navegadores e mantimentos. E naquele momento, saibam que existia uma crença do mar tenebroso. Não sei se vocês já ouviram falar no mar tenebroso, mas se vocês já assistiram, por exemplo, Piratas do Caribe, acho que algum de vocês já deve ter assistido. E vocês já viram, né? Aqueles monstros que são representados lá, como o Kraken, que é um polvo gigantesco que quebra tudo, um tubarão gigantesco que come tudo. Então, essas crenças eram muito desse período, porque as pessoas não sabiam o que existia. Então, eles tinham um pensamento que o mar era cheio de monstros, cheio de coisa. Então, o mar tenebroso assombrava muito eles. Então, essas lendas que a gente vê em alguns filmes, algumas séries, vêm desse período da falta do conhecimento que eles tinham, né? Hoje a gente sabe, né, que não existem monstros no mar, né? Mas naquele momento, as pessoas, por exemplo, se vissem, sei lá, uma baleia se movimentando meio distante assim, já poderiam imaginar que era outra coisa, né? Porque o conhecimento era muito restrito. Alguns, né, desses países foram mais importantes nessas questões de navegação e tudo mais. Então a gente vai ver alguns deles aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver. Não, não, tudo tranquilo por enquanto. Portugal, né? Portugal, para quem não sabe, né, colonizou um local onde a gente mora aqui que a gente chama de Brasil e foi um dos mais importantes nessas rotas, principalmente para a gente, né? Foi um dos mais importantes nessa rota, né, dessa expansão marítima. Portugal e a expansão marítima portuguesa. Olha só, começou através da conquista da costa da África, como eu falei para vocês, e se expandiram pelos arquipélagos próximos, né? Então, várias ilhas que tem entre em Brasil e Portugal, como por exemplo a ilha de Cabo Verde, fica ali entre Brasil e Portugal, em que inclusive em todas as viagens eles paravam lá em Cabo Verde para poder abastecer, se alimentar, descansar para poder seguir viagem, porque uma viagem dessa durava cerca de 60 dias, né? Não é igual hoje que você pega um avião e hoje mesmo ainda consegue chegar em Portugal. Não, era dias e dias, cerca de 2 meses. Mais tarde, né, desenvolveriam e construiriam as caravelas, naus, a fim de poderem ir mais longe e com mais segurança, né? A precisão náutica foi favorecida pela bússola e pelo astrolábio, vindos da China. A bússola já era bem utilizada pelos muçulmanos no século XII e tem como finalidade apontar sempre para o norte. Por sua vez, o astrolábio é utilizado para calcular a distância, tornando como medida os corpos celestes, né? Aí as constelações, as estrelas, coisas assim. Temos também, né, outra grande potência, né, da expansão marítima, que é a Espanha. A Espanha, né, unificou grande parte do seu território com a queda da Granada em 1492, com a derrota do último reino árabe. A primeira incursão espanhola ao mar resultou na descoberta da América por o italiano Cristóvão Colombo. A América, tá, gente, que ele fala aqui é mais relacionado àquela parte mais de cima do nosso mapa, né, que tem ali os Estados Unidos, Canadá. Apoiado pelos reis Fernando de Aragão e Isabela de Castela, Colombo partiu em agosto de 1492 com as caravelas Nina e Pinta. Nina hoje o pessoal dá muito nome assim para cachorrinho, né? Então vem bem desse período. E com a nau Santa Maria rumo ao oeste, chegando em América em outubro desse ano. Então, olha ali, eles saíram em agosto e chegaram só em outubro. 2 anos depois, o Papa Alexandre VI aprovou o Tratado de Tordesilhas, que dividia as partes da terra descoberta entre os portugueses, né, e espanhóis. Vocês já ouviram falar, gente, no Tratado de Tordesilhas? Ou é a primeira vez que vocês estão escutando esse nome? Coloquem no chat aí para eu saber se vocês já ouviram falar ou não conhecem.
Nosso amigo Mano Mito, né, aqui o Pedro Henrique, acabou de dizer que já ouviu falar, né? A Alicia também, o Vitinho também, com certeza. A Islana também já ouviu. Já ouviu falar, eu assisto muito negócio de guerras e tratados. O Alexander, nosso Alexander III. Para você que não está entendendo por que eu estou chamando o Alexander de Alexander III, volte algumas aulas aí que você vai entender. Para quem perdeu alguma aula, a gravação está disponível lá no YouTube, tá bom? Inclusive também essa aqui está sendo gravada e depois vai ficar disponível lá para que você possa prestigiar. A França, né? Curvem-se para o nosso rei. A França, né, também foi outra que ficou muito chateada, né, com esse tratado de Tordesilhas, porque dividiu, né, todas as terras descobertas só entre Brasil e Espanha, né? Então, Brasil e Espanha, Portugal e Espanha, perdão. E ela ficou de fora, né? Então a França, que acabava de sair ali da Guerra dos 100 Anos, que não durou só 100 anos, né? Durou mais de 100 anos. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, porque fica aparecendo aqui, aí às vezes eu leio e me perco. Ah não, já vi esse comentário aqui. Então, só a partir de 1520 os franceses passaram a fazer essas expedições, né? Então, quando os franceses começaram, os outros já estavam há muito tempo. Professor, Tratado de Tordesilhas, estudei na disciplina de Geografia. Daqui a pouco você vai estudar novamente de maneira mais aprofundada e diferente, né? Porque em Geografia acho que vocês falam mais sobre a maneira territorial, né? E aqui a gente fala mais de uma maneira de conquista e tudo mais. Estamos aqui, ó. A chegada do Rio de Janeiro, né? Os franceses foram lá para o Rio de Janeiro e Maranhão, onde foram expulsos na América do Norte, chegaram na região onde ocupava pelo Canadá, o estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Para você saber realmente onde esse pessoal conseguiu disseminar ali sua cultura, é só você imaginar sobre o idioma, né? Existem muitos países que falam francês? Não, né? Existem muitos países que falam inglês? Sim, né? Muito. Existem muitos países que falam português? Alguns, né? Não são poucos, mas também não são muitos. Então a gente, só olhando pelos idiomas, a gente sabe que a França foi muito fraca nessa questão de dominação de territórios. Sabemos que Portugal foi muito boa e que os países que falam inglês, como a Inglaterra, foram os mais vitoriosos nessa expansão, né? Mas, entenda, Portugal foi muito forte também. A questão é que Portugal era muito pequeno, né? Portugal é um trechinho de terra que não dá nem um terço do que a gente tem aqui no Brasil. Então, era muito fraco militarmente. Então, se o Portugal quisesse realmente se impor e os outros países se revoltassem contra ele, ele estava totalmente ferrado. Inglaterra, né, foi outro país, e a gente estava até falando agora disso, que teve muita influência nessas conquistações, porque muitos países hoje falam inglês, né? Inclusive a linguagem oficial do mundo, né, é o inglês. Então, se você vai, por exemplo, em qualquer coisa assim que seja, por exemplo, uma reunião da ONU ou uma coisa muito importante, geralmente é sempre em inglês, porque a maior parte dos países falam inglês. Os ingleses também, né, estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos. Os conflitos com os senhores feudais também queriam a busca por novas rotas. Isso aqui eu já acabei falando para você, eu não vou repetir não, senão vai ficar muito repetitivo. Mas outro ponto aqui que é muito interessante a gente falar é sobre o tráfico de escravos, né? Então, os ingleses foram assim um dos primeiros a trazer essa questão do tráfico de escravos, né? Que também ocupavam ali várias ilhas do Pacífico, colonizando ali as atuais Austrália e Nova Zelândia. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre essa questão de escravidão. Minha irmã fez um curso e viajou para o Canadá e agora ela é fluente em inglês. Olha só, que legal. Eu também tenho muita vontade de falar inglês. Eu tenho uma noçãozinha assim, mas é muito pouco. Como é o nome da tua irmã, Vitor? Coloca aí pra gente saber quem é. Eu amo inglês, o Mano Mito comentou. Deixa eu me localizar aqui, gente. Tailândia, né, Vitor? Aqui, gente, nós chegamos, né, num assunto muito importante, que é a colonização brasileira, né, a colonização
do Brasil. E é muito importante, né, que a gente saiba como é que a gente se tornou quem nós somos, né? Como é que a gente começou a falar português, por que, que a gente fala essa língua tão difícil, né? Às vezes a gente pensa, inglês é difícil, né? Gente, inglês é muito fácil comparado a português. Uma conjugação de um verbo em inglês tem 3 palavrinhas, e uma conjugação de um verbo em português tem 30, 40 conjugações. Passado perfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. É tanta coisa que, se você for falar mesmo português corretamente e ensiná-lo para outra pessoa que não fala português, você vai passar anos e anos para essa pessoa aprender. Colonização. Depois até o Vitor vai perguntar para a irmã dele aí como falar inglês é mais fácil do que falar português. E ela vai confirmar isso, né? Colonização, gente, vamos entender, né? Hoje, né, a gente sabe que a colonização portuguesa aqui no Brasil não foi nada pacífica. Então, houveram muitas rebeliões, invasões, revoltas, massacres, que estão gravados na nossa história. Portugal disputou a posse do litoral brasileiro, né, com a Holanda, com aventureiros espanhóis e outros escaramuças, né, menores, como França, até estabelecer como colonizador. Então, Portugal aí nos impediu, né, de falar inglês aí sendo uma, como é que chama, uma região, né, dominada ali por um país como a Holanda, por exemplo. Mas seria uma história totalmente diferente, né? Talvez nós nem existíssemos se isso tivesse acontecido. Então, talvez Portugal fez uma boa coisa para a gente. Durante o período, né, da pré-colônia, assim, gente, nesse ponto é muito interessante que a gente fale uma coisa. Porque, assim, vocês acham que o Brasil tem corrupção? Coloque no chat, sim ou não. O Brasil tem corrupção, o que é que você acha? Aí você coloca no chat aí, sim, acho que não. Acho que o Brasil é um país corrupto. A galera tá comentando que sim, né? SS. Por que SS é assim? Não deveria ser só um S? Ave Maria, demais. Sim, o povo é ladrão. O Vitinho disse o quê? Com SS, é? Aí tu vai também, faz. Assim, gente, entenda. Quando a gente fala de corrupção, a Eve comentou que acha um pouco, o Vitinho tá sorrindo aqui no chat. Então, quando a gente fala de corrupção, a gente fala, o Brasil é corrupto. Mas por que o Brasil é corrupto? Será se a gente não herdou isso, não foi dos portugueses, não? Será se nós somos um povo tão ruim a ponto de ser corrupto a troco de nada? Ou se realmente é uma coisa que foi inserida na nossa sociedade há muitos e muitos anos atrás? Eu vou falar para vocês aqui o primeiro golpe de corrupção que houve no Brasil, que nem era Brasil ainda era Ilha de Veracruz. Então, em 1500, aproximadamente, o Brasil teve a primeira visita ali, né? De quem? Aí você coloca aí no chat quem foi que veio aqui pela primeira vez. Quem foi assim, o cabeça ali, né? Daquelas caravelas que chegaram aqui ao Brasil. Você vai colocar aí. Passaram aqui, né? Uma semana, 2 semanas, rezaram algumas missas e voltaram para Portugal, né? E disseram em Portugal que talvez aqui não fosse uma boa coisa ali para investir. Só que ficaram naquela coisa, né? Vamos colonizar, não vamos colonizar, ficou aquela dúvida. Isso em 1500. E olha só, o Brasil foi colonizado em 1530. Então prestem atenção. Em 1500 eles voltaram e disseram, não, deixa lá. Alguns anos foram se passando e as pessoas começaram a visitar também aqui o Brasil, né? E Portugal pensou, opa, eu não posso perder aquela terra. Eu não sei se lá tem muita coisa boa, mas eu sei que lá tem pau-brasil. E pau-brasil era utilizado, né, para fazer, eles extraíam, né, uma tinta e coloriam, né, as roupas. E naquele tempo as roupas eram muito feias, né, porque não tinham muita cor. Então, quem tinha uma roupa mais ornamentada, mais colorida, eram só os grandes, né, pessoas de muito condição familiar, vamos dizer dessa maneira. Então eles pensaram, né, bom, eu não quero aquela terra ali, mas eu quero o pau-brasil. Então Portugal, no ato de desespero, antes das outras pessoas colonizar, mandou uma galera para cá. Isso só para empatar que as pessoas não fossem para lá antes dele. Portugal nem queria essa relação com o Brasil, mas
queria pelo menos tirar alguma coisa daqui antes dos outros. Então a gente tem aqui um primeiro ato de corrupção que o Brasil já teve. Então entenda, quando a gente fala que o Brasil é corrupto, é muito difícil entender isso porque o Brasil já começou errado. O Brasil já começou todo errado, com o pé esquerdo, porque Portugal já começou aqui com um ato de corrupção. Então, olha só, a presença constante de outros europeus no território, no litoral brasileiro, também interessados em explorar o comércio do pau-brasil, começou a preocupar a coroa portuguesa. No Oriente, o lucrativo comércio de especiarias começou a diminuir. Diante disso, o rei de Portugal, Dom João III, decidiu colonizar as terras brasileiras. O primeiro ato de corrupção do Brasil. A colonização portuguesa. Só então começam os ciclos da colonização no Brasil, com a ocupação da faixa litorânea, seguida da escravidão de indígenas e africanos. As revoltas coloniais tiveram início um século e meio depois, 150 anos aproximadamente, né? E foram reprimidas pela coroa portuguesa. Então, a história do Brasil, ela é uma história cheia de cicatrizes, né? Vamos dizer dessa maneira. Então, o índio sofreu, o português sofreu, e isso ficou marcado na nossa história. Então, depois a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão de escravidão, de tráfico negreiro e de como isso ainda impacta, né, nos nossos dias atuais. Deixa eu ver que horas são. São agora 10h03 e nós vamos até 10h15, né, se eu não me engano. Pronto, só para não me perder aqui. O maior símbolo histórico da repressão dos portugueses contra os revoltosos, né, e as rebeliões no período colonial foi a morte na forca e o esquartejamento de Tiradentes, né, em 1792. Tiradentes, né, que não tinha esse nome, tá? Esse era um apelido dele porque ele era dentista e eles chamavam, né, de Tiradentes porque ele era um dentista, né? Então, Tiradentes, para quem não sabe, né, foi um grande articulador do movimento anti-português, vamos dizer dessa maneira, né? Queriam que as pessoas deixassem, né, realmente o Brasil para os brasileiros, né, e saíssem debaixo das asas, né, da coroa portuguesa. Mas os portugueses, que não são besta nem nada, enforcaram, esquartejaram e expuseram o corpo dele em praça pública para servir de exemplo, para incentivar o medo nas pessoas. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Professor, vou entrar no celular porque o computador tá certo. E o Vitinho disse que foi muita maldade o que fizeram com Tiradentes, né? Inclusive teve o feriado de Tiradentes recentemente. Comente no chat aí que dia foi para eu saber se vocês sabem, para eu ver se vocês sabem. Vamos adiante aqui. Tratado de Tordesilhas. Vamos entender o que foi esse Tratado de Tordesilhas. O Vitinho comentou 21 de abril. Boa, Vitão. Antes mesmo de Pedro Álvares Cabral chegar aqui, praticamente 10 anos antes, os portugueses... Tem alguém querendo entrar? É o Pedro Henrique, de novo. Os portugueses já tinham feito a partilha das terras que viessem a ser descobertas na América do Sul. Vocês já pararam para pensar? Ó, que nós estamos na América do Sul, a Argentina também, Colômbia. Por que esse pessoal fala espanhol e nós falamos português? Alguém já parou para pensar? Você vai já chegar a essa conclusão no próximo slide. Na prática, como antes de Cabral chegar ao Brasil, Portugal e Espanha tinham dividido o novo continente como era no Tratado de Tordesilhas, firmado em 1492, 2 anos após Cristóvão Colombo chegar à América do Norte, que hoje é a região dos Estados Unidos e muito mais. Olha só, por que a Argentina, Colômbia e esses outros países falam espanhol e nós falamos aqui português? Olha só onde o Tratado de Tordesilhas cortava, né, o território brasileiro. Então, bem ao meio, né? Mas menos do que ao meio, né? Vamos dizer que ao meio só para a gente ficar entendido. Então, olha só, essa parte em verde, né? Era o Brasil naquele momento, que não era chamado assim, tá? E o Tratado de Tordesilhas veio e dividiu bem ao meio o Brasil. Então,
essa região que não está em verde, né, está em mais um amarelo clarinho aí no seu mapa, fica ali Argentina, Colômbia, Venezuela, e os espanhóis focaram muito ali, né, e povoaram bastante ali. Por isso que aquele pessoal hoje fala espanhol e nós aqui no Brasil, né, falamos português, né, porque de acordo com o tratado, essa região era de direito dos portugueses. Pelo acordo, né, do Tratado de Tordesilhas, 8 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, os territórios ao leste da linha imaginária, né, diante, né, ali mais distante, mais ou menos 370 léguas da ilha de Cabo Verde, como eu falei para vocês, seriam de Portugal. E o oeste, né, que é o lado esquerdo aí do mapa de vocês, seria da Espanha. O Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, acabaria na linha que liga o município ali de Laguma, lá embaixo ali que você está vendo ali, perto ali de Curitiba, São Paulo, por ali. Como era uma linha imaginária, desde o início da colonização havia uma tensão no ar entre os colonizadores portugueses e os espanhóis para dominar toda a América do Sul. Início da colonização portuguesa, né? Para dar início à colonização das terras brasileiras, o rei português enviou para cá uma expedição de Martim Afonso, que é essa imagem que está no canto inferior aí de vocês. Em 1531, o grupo chegou ao Brasil e permaneceu por 3 anos ali. Martim Afonso e seus homens tinham o objetivo de combater os franceses que exploravam o Brasil na costa e criar núcleos de povoamento, que depois a gente vai conhecer eles mais a fundo e vamos chamar de... desculpa, professor, atrás é que eu estava fazendo uma atividade. Tudo bem, mas cuidado com essas atividades que você perde o horário das outras aulas. Você pode aproveitar o horário da aula para fazer essa atividade e se você não conseguir depois, você faz em outro momento, para você não acabar perdendo outra aula. Em Portugal, né, em 1532, fundou a primeira vila portuguesa em terras brasileiras, a Vila de São Vicente. E a partir daqui a gente vai começar a ver um troço chamado de capitanias hereditárias. Mas é só daqui a pouco, é só para vocês já terem uma ideia do que é. Ali se desenvolveu o cultivo de cana-de-açúcar. O sucesso inicial foi que a coroa ampliasse, né, a ocupação da colônia brasileira. Então, os portugueses descobriram que a terra do Brasil dava de tudo, né? Nós somos sortudos. Aqui, se você plantar qualquer coisa, dá certo, porque a terra era muito fértil. Hoje em dia já está um pouco mais sofridinha, né? Mas ainda é uma terra muito boa. Então, veja na imagem ali, ó, a fundação de São Vicente. Foi uma obra realizada pelo pintor, né? Em 1900, mais ou menos, Benedito Calixto. É só para representar esse período. Os índios, coitados, estavam ali sem saber a bomba que acabou de cair na mão deles. Depois a gente vai entender por que eu estou falando isso. O registro, né, pictório mostra um clima de entendimento, de consenso entre os colonizadores recém-chegados e os indígenas nativos. A Vila de São Vicente deu origem à cidade do mesmo nome no litoral de São Paulo, que ainda existe hoje, tá? Depois, gente, a gente vai falar um pouquinho dessa relação entre portugueses e indígenas, se o índio se deu bem, se o índio se deu mal, se não teve nada, se foi tudo ok. Depois a gente vai ver um pouco dessa relação e vai entender o que foi que aconteceu. Dito isso, a gente fala sobre as capitanias hereditárias, que foi uma forma, né, que o governo português achou de dividir o Brasil, vamos dizer dessa maneira, para ficar mais fácil de governar, né? Então ele dividiu ali para poder governar de maneira mais fácil, mais simples. E isso deu certo, né? Pelo menos por algum tempo. Aqui, gente, nós temos as 13 capitanias hereditárias em qual o Brasil foi dividido. Temos ali, ó, Capitania do Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, que depois virou Bahia, né, de Todos os Santos, uma cidade lá na Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santa Amaro e Capitania de Santana. Vocês podem ver todas as divisões ali na tela de vocês aí. Aqui, gente, a gente abre um parêntese muito importante, porque você veja
que apesar dessas capitanias não existirem mais, né, algumas coisas ficaram, né? Então a gente pode dizer que o nome, né, Capitania do Maranhão, virou depois o Estado do Maranhão. O nome, né, Capitania do Ceará, virou depois o nome do estado, né, Ceará. A Capitania do Rio Grande, né, virou depois Rio Grande do Norte. E também, né, temos Rio Grande do Sul. Itamaracá é uma cidade hoje em dia. Pernambuco dá nome a outro estado, né? Bahia de Todos os Santos dá nome ao estado da Bahia e também uma cidade chamada de Bahia de Todos os Santos. Ilhéus, né, dá nome hoje a uma cidade no interior de São Paulo. Porto Seguro, outra cidade aqui no nosso Nordeste. Espírito Santo também, o nome de outro estado lá no sul. São Tomé virou uma cidade. São Vicente, outra cidade. Santa Mara, né, uma cidade bem conhecida de São Paulo. E Santana, que também é uma cidade que tem vários lugares, mas a maior acho que fica na Bahia, se eu não me engano. Depois vocês façam uma anotação referente a essas capitanias hereditárias, que é muito importante, tá bom? As capitanias hereditárias se estendiam, portanto, do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Os donatários, né, que eram escolhidos pelo rei, podiam passar para seus herdeiros. Por isso que chamava de capitania hereditária, porque ia passando de pai para... Aí você comenta no chat para quem ia passando. O fracasso, né, das capitanias hereditárias, apesar de todos os... de pai para filho. Boa. Apesar de todos os esforços para colonizar o Brasil, a maioria... Beleza, galera, tô vendo aqui vocês comentando aqui. A maioria das capitanias hereditárias fracassou. Então, em 1548, a coroa portuguesa dedicou-se a criar um governo geral, um centro da América Portuguesa, né, ali, em que seria, né, um objetivo de tomar todas as decisões, né? É como se fosse ali uma capital, né, para o Brasil naquele momento. Pessoal, falei muito, falei rápido, mas conseguimos concluir aqui o nosso assunto. Então, se você tiver alguma dúvida, temos 2 minutinhos aí para tirar as tuas dúvidas. Vamos lá, comentem aí no chat, ou ligue o microfone. Ou se não tiver dúvida, diz que está tudo ok. O Tássio diz que o pai dele é do Ceará. Pois o Tássio aí também tem uma descendência do Ceará. O Arthur diz que tá ok, né, Arthur? Sem dúvidas. Enquanto vocês comentam aí, eu vou tomar uma aguinha aqui. Pronto, o Vitor também disse que tá ok, né? Deixa eu abrir o chat aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o que, é que vocês estão falando. O Alexander aqui diz que está sem dúvidas, o Pedro também, a Alicia também, a Eve também, a Ilana também, o Vitão aqui também, Chayane também. Então, é isso, né, pessoal? Podemos dar aqui como concluída a nossa aula de hoje. Pessoal, essa foi a nossa última aula dessa semana. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí, né? Não saiam da mesma maneira que chegaram. Espero que estejam cheios de conhecimento aí. Não esqueça de comentar isso aí com alguém da família de vocês, porque a gente aprende assistindo a aula, mas aprende muito mais quando a gente comenta isso com alguém. Então, falar para sua mãe, ei, mas sabe como é que foi descoberto aqui no Brasil? Foi assim. Então, comente com alguém para que você possa compartilhar esse conhecimento que você aprendeu, viu? Quem compartilha, multiplica. Certo? Tô vendo aqui no comentário que o Vitor disse que já vai contar aqui para alguém, né, Vitão?